Professor, me deu presença, né? Sim, senhora. Firme. Sim, senhora. Tá bom. Agora estamos presentes aqui na nossa aula de hoje com o professor Carlos Henrique Pedroso. O professor Carlos Henrique é professor da... Ele formou-se 2 anos antes que eu, há 25 anos atrás, né, professor? Você que coordenava a supervisão do projeto Ademar Ferreira da Silva, lembra? Claro, é a Lembra? minha Eu era iniciação estagiário profissional lá da também. Praça Catarina Miró. Perfeito, Vítor, bem lembrado. Eu tinha esquecido desse detalhe, bem lembrado. Pô, minha memória é boa, né, cara? É, 3 Então, anos atrás, cara. professor Carlos Henrique é professor da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa há 24 anos, trabalha na Faculdade Santana há 12 anos e é professor do Estado há 15 anos, não é? É nosso companheiro aí de luta, né? Na pandemia, trabalhando em casa, Google Classroom e tudo mais, né? Por aí, por aí. O Estado está sendo um pouquinho mais sacrifício, um pouquinho mais difícil as coisas, mas no resto as coisas vão caminhando. A faculdade a gente continua com aulas, assim como vocês, pelo Zoom, pelo Meeting do Google. Realmente eu tenho aí 25 anos de formado, a nossa área, eu sempre digo que é um ótimo curso, a educação física, e você poder levar esse conhecimento aos alunos na prática do esporte é uma das rentáveis, não só financeiramente, aí dependendo da sua colocação no trabalho, mas também na questão da proximidade com as pessoas. Isso é muito legal e eu sou muito feliz dentro da minha área, me sinto um profissional realizado. Que ótimo, professor. Então, vou dar início à sua palestra aqui, vou explicar um pouco mais a eles, aqueles que estão entrando agora, e como que funcionará a nossa aula de hoje. Dentro do meu programa de planejamento, hoje teríamos o palestrante, né, uma pessoa que tem experiência na área, né, o professor Carlos Henrique. Ele é um profissional bastante estudioso, inteligente, ele sabe do que está falando, tem 24 anos de prefeitura de Ponta Grossa, com a experiência em vários projetos, dentre os quais eu fui estagiário, foi o projeto Ademar Ferreira da Silva, era um programa, né, de incentivo de política pública para o esporte da prefeitura de Ponta Grossa na época. Nem sei se existe ainda esse projeto, né, professor? Mas eu gostaria de passar a palavra para você agora e nos passar a sua experiência profissional, o know-how que você tem da nossa área com relação à política pública para o esporte, né? Com certeza você vai enriquecer bastante essa aula de hoje. Essa aula está sendo gravada, eu vou mandar para você depois, né? Para você ver como é que foi Que a legal. performance, ok? Então agora fica com você a palavra, beleza? Obrigado, Vítor, obrigado pelo convite. Meus colegas de trabalho, futuros professores, me sinto lisonjeado pelo convite. É uma oportunidade como essa, mesmo numa situação das mais severas com relação a uma pandemia que assola o mundo, nos levando a novos conhecimentos, como uma tecnologia dessa, na qual hoje posso, junto a vocês, trazer um pouco da minha experiência profissional e, quem sabe, enriquecer de alguma forma o conhecimento de vocês. A solicitação do Ovídio frente à minha vinda aqui com vocês era de que trouxesse um pouco da minha experiência. Eu me formei realmente em 93 na UEPG, no curso de Educação Física, no tempo em que ainda era licenciatura plena, você poderia atuar, nem se cogitava a questão de se ter ela dividida em bacharel e licenciado, mas a gente começou a atuar dentro da prefeitura, já nessa época, em 1994, na supervisão de um projeto que era política pública naquele momento, virou lei aqui em Ponta Grossa, na qual profissionais de educação física e acadêmicos eram contratados para atender praças públicas com a iniciação esportiva nas 4 modalidades polivalentes, futebol, handebol, basquete e vôlei, com todo o suporte de material, inclusive com lanche. Chegamos a atingir, em um determinado momento desse projeto, que durou durante vários anos, 42 locais, na qual, quando entrei na prefeitura em 94, eu comecei a fazer a supervisão desse projeto, que tinha dinheiro do governo federal, e nós distribuímos, além do material esportivo, pagamentos aos professores e estagiários, também um lanche, que era distribuído nos 2 turnos, quando desses locais funcionavam em 2 turnos.
Então, foi a minha iniciação profissional na questão da vida pública, na questão das políticas públicas, que foi o que o Ovidio assim convidou-me. O que veio na sequência é que eu prestei concurso ao município e nessa efetivação eu entrei dentro do departamento de esporte e como era formada a então Secretaria de Esportes na década de 90, ele era pautado em 3 departamentos: o administrativo, o departamento de recreação e lazer e o departamento de esportes. E eu fui locado no departamento de esportes junto à divisão de promoções e eventos. Para a maioria de vocês que de repente vive do esporte, e aí em Telemaco Borba deve ter alguns eventos, a área que eu caí era de promoções e eventos esportivos. E eu caí coordenando nesse departamento o GEM, os Jogos Estudantis Municipais, que nesse ano completa 35 anos. Eu comecei coordenando o GEM em 1996. E de lá para cá, só fiquei de fora da coordenação o ano passado e este ano, caso ele acontecesse, o que aqui já foi cancelado pelo prefeito através de um decreto onde todos os eventos esportivos estão suspensos em 2020. O que para a nossa área é uma grande perda, né? Nós já tivemos os Jogos Escolares cancelados, que também é uma política pública do Estado. Várias regionais do Juventude e do Aberto também estão cancelados. Só teremos a fase final dos Jogos da Juventude, Jogos da Juventude e Jogos Abertos. Está para o Estado como o GEM está para Ponta Grossa. São políticas públicas do esporte e participação. Aqueles que já estão estudando isso mais a fundo ou se dedicam a essa área da educação física, o esporte é dividido em 3 dimensões: o esporte e participação, o esporte educacional e o esporte e rendimento. O GEM, como Jogos Escolares, eles estão inseridos na área do esporte educacional, ou seja, voltado para a área escolar dos seus alunos. E com essa vinda minha à coordenação, eu procurei ao longo de toda essa história, foram muitas edições coordenando, eu fui coordenador técnico e coordenador geral, e paralelo a isso eu fui estudando políticas públicas, fui me dedicando a esse tipo de aprendizado, na qual eu acho extremamente agradável. Não sei se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia neles, né, Ovidio? Mas acontece de vocês, caso se identifiquem com uma das áreas de conhecimento que vocês estão, neste momento, academicamente aprendendo, se debrucem sobre ela e se aprofundem cada vez mais nos seus conhecimentos. Vai, com certeza, abrir portas ao longo da sua trajetória de vida. Então, posterior ao convite a ser coordenador técnico, eu já fui coordenador geral do evento, fui diretor de esportes aqui em Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade que tem 350 mil habitantes. Este ano nós temos uma dotação orçamentária de R$1 bilhão, 1 bilhão e 100 milhões de reais. É muito dinheiro, porém a parcela que hoje é disponibilizada para o esporte de um modo geral não atinge nem 1% disso. Nós estamos com uma fatia de 0,56% somente. 0,56%. Não chegamos a atingir 1% da dotação orçamentária. O que é a dotação orçamentária? Isso vale para o governo federal, isso vale para o governo estadual e vale para os municípios. A arrecadação prevista durante o ano seguinte, que é legislada pelos vereadores, aqui em Ponta Grossa a previsão era antes de pandemia, isso foi votado em novembro e dezembro de 2019, que em 2020 se arrecadaria em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. É uma cifra bastante interessante, porém, claro que com a pandemia os números poderão ser outros, com certeza, ao final deste ano. Mas somente um recorte deste 1 bilhão viria para o esporte. Para que as políticas públicas aconteçam, há necessidade de se ter investimentos públicos, por isso o nome políticas públicas. Se um clube de futebol resolve atender uma comunidade, ele despende dos seus recursos para investir em escolinhas, para investir em categorias de base. E aí não há dinheiro público, há dinheiro do clube em questão. Nos municípios, no estado e no governo federal, na União, esses recursos são provindos de arrecadações e que nas quais incrementam, assim, as atividades esportivas dentro de cada um dos seus estados federativos, bem como dos seus municípios em cada um desses estados. Ponta Grossa não é diferente. Hoje nós temos aí aproximadamente
R$ 6.700.000 é o dinheiro a ser gasto em 2020. Eu vou deixar muito claro de que esses valores que eu estou passando a vocês eram numa situação normal de governo, né? A pandemia hoje vai mostrar um outro retrato do esporte. Então, eu vou me deter a essa explanação rápida. O que aconteceria com Ponta Grossa, uma cidade de 350 mil habitantes, como já mencionei, com uma dotação orçamentária de apenas R$ 6.700.000. Se eu for para uma cidade outra qualquer no estado do Paraná, e vou citar aqui Toledo, provavelmente Guarapuava, Foz do Iguaçu, com dotações orçamentárias muito maiores e um número de habitantes menor. Toledo deve ter aproximadamente umas 80, 90 mil habitantes, Ponta Grossa tem 350 mil, e a dotação orçamentária de Toledo ultrapassa consideravelmente os 12 milhões ano de investimento. Salientar também que esses R$ 6.700.000 inclui a folha de pagamento nossa, os funcionários. Hoje nós somos em torno de 20 professores, além do corpo administrativo, que é responsável por toda a burocracia dentro dessa Secretaria de Esportes. E com isso, ao longo desses últimos 8 anos do atual prefeito, né, esses 4 anos que ele está exercendo no seu segundo mandato e os 4 anos anteriores, a queda foi brutal com relação aos investimentos no esporte. Consequentemente, nós acabamos perdendo em qualidade de investimento e também em projetos para a comunidade. Como eu mencionei também, nós temos essas 3 vertentes, essas 3 dimensões da Constituição que obrigam o poder público a investir em esporte e rendimento, esporte participação e esporte e educação. O esporte e educação, nós temos 2 competições, são políticas públicas, nós temos o GEM, que é para toda a rede municipal aqui de Ponta Grossa, é uma competição bastante grande, a gente chama que é uma mini Olimpíada, não sei qual é a série, qual é o período que vocês estão dentro da faculdade, pode me interromper, eu vi de vocês, terceiro período. Os colegas estão no terceiro período, então estão iniciando a vida acadêmica, mas nós temos aqui essa mini Olimpíada que acontece durante 15 dias, a qual eu fui coordenador durante muito tempo, como já citado, e nós atingimos aí por volta de 10 mil crianças participando entre 7 e 17 anos, em 19 modalidades, em 5 faixas etárias. O investimento nesta competição chega aproximadamente a R$ 700 mil por ano, a cada edição. Este ano custaria em torno de R$ 700 mil. E como um evento desse atende o segmento esporte e educação, os outros segmentos também precisam de investimentos. O esporte e rendimento, com as equipes que Ponta Grossa envia aos jogos oficiais do Estado, como Jogos da Juventude e Jogos Abertos, em suas diferentes fases, também requer muito investimento, né? Se já temos 700 mil gasto com um GEM que atende uma parcela significativa de crianças e estudantes das escolas aqui da cidade, nós temos aproximadamente 150 escolas, 88 delas são municipais, 25 são particulares e as demais são estaduais. Então, é uma cidade bastante grande com relação à rede de ensino. Então, nós temos ainda o esporte e rendimento e o esporte e participação. Em áureos tempos, quando o Vídeo trabalhava aqui e nós tínhamos esse projeto Ademar Ferreira da Silva, nós tínhamos um investimento de aproximadamente 2,8 do orçamento. Então, tinha muito mais dinheiro, hoje é 0,56, naquela época, 20 anos atrás, era 2,80%. 2,8% desse orçamento, o que era uns valores bastante expressivos. Nós tínhamos inúmeras atividades, um calendário esportivo bastante enriquecido e que isso foi se perdendo com o tempo por conta das visões políticas que os prefeitos que seguiram desde essa época até agora. Neste momento, nós temos pouco investimento no esporte, não temos um calendário oficial, só temos, independente de pandemia aqui, tá? Eu já descartei o fato de estarmos vivendo uma pandemia e todas as ações do esporte estão canceladas. Nós não temos um calendário esportivo, os investimentos são muito pequenos, né? Com esse valor de 6 milhões ao ano, com a folha de pagamento, quase não se tem o que fazer. Mas políticas públicas são pautadas, a definição mais simples
que eu posso trazer para vocês que política pública é a vontade de se fazer algo. E quem define política pública é o prefeito. Quem define política pública no Estado é o governador. Quem define política pública na União é o presidente. Obviamente que se essas pessoas que estão ao governo querem fazer alguma coisa, requer investimento, requer dedicação, uma equipe qualificada para que execute tais projetos e aí possa caminhar e oferecer, não só no âmbito escolar, competições para esse segmento, como também para toda a comunidade, de modo geral, que é o esporte participação, e o esporte rendimento, que é para essas pessoas que defendem não só a cidade, na questão de jogos oficiais, como Juventude Aberto, mas também levam o nome da cidade para outras competições, a nível federação, a nível nacional, como confederações, e por que não a nível internacional, como alguns atletas aqui de Ponta Grossa já desbravaram esse mundo, levando as cores da nossa cidade. Então, política pública é algo muito sério, tem que ser levado em conta os recursos que são dispendidos para que os investimentos possam acontecer. Citando rapidamente as 3 situações. O esporte escolar tem uma competição como o GEM, que investe em torno de R$700 mil, com pagamento de arbitragem, com compra de material esportivo, com premiações. O esporte participação seria, por exemplo, circuitos de corrida de rua, que hoje é a grande moda do momento, né, com relação a várias etapas, ou uma meia maratona, ou por que não uma maratona, isso também demanda recursos, e por que não ter parcerias com a iniciativa privada, etapas de vôlei de praia, etapas de xadrez, tudo que pode a comunidade, a população participar, que não seja escolar. Né? Porque a escolar tem a questão dos eventos. Se você criar categorias em que a escolar pode participar desses eventos do esporte participação, por que não, né? Mas como já existem competições escolares, isso fica renegado a segundo plano. E o esporte rendimento requer pagamentos de atletas para que joguem ou, né, possam ter ou não honorários com relação à bolsa de atleta, a lei de incentivo, coisas desse gênero, e, obviamente, pagamento de técnicos para que possam aí fazer o seu trabalho buscando aí melhores classificações. Então, esses 3 segmentos, há necessidade de muito planejamento, muita vontade política de que aconteça e, claro, os investimentos na área para que possam constituir as 3 dimensões em que a Constituição obriga o poder público a investimentos. Tudo isso passa por uma longa discussão, um planejamento bastante aprofundado para que as ações possam realmente acontecer e atendam de maneira igualitária a todas as pessoas que vivem na cidade, independente do porte. Ponta Grossa tem essa realidade hoje socioeconômica, é uma cidade que está em desenvolvimento pleno, né, com gerações de emprego, com arrecadações altas, haja visto essa cifra que trouxe a vocês, porém, os olhos do poder público não se voltaram nesses últimos 8 anos para o esporte de um modo geral. Coisas aconteceram, não pode se negar, mas muito pequena frente ao tamanho da cidade e ao que era ao longo dessa história que eu já trouxe aí para vocês com relação ao que eu e o Vídeo já vivemos aí na década de 90. Não dá para a gente viver de história, ela tem que ser aproveitado, todo o conhecimento que a gente obteve, vivenciando isso empiricamente, e hoje podemos aplicar. Eu acabei me identificando muito com esse tipo de estudo, fui buscar literaturas, fui me aprofundar, para que hoje pudesse ter uma informação embasada, teórica e sistemática, para que a gente pudesse realmente, dentro do nosso município, ter ações mais contundentes e atender a todo esse segmento. Hoje não exerço nenhum cargo, não estou administrando única e exclusivamente um ginásio de esportes aqui, um ginásio que veio com verba do governo federal, do PAC 2, lá no governo Dilma ainda. Levaram 6 anos para construir o CIE, o Centro de Iniciação ao Esporte. É no Sabará esse ginásio? É lá no Sabará, eu administro o local, onde temos uma quadra poliesportiva 40 por 20, é a única quadra da cidade 40 por 20, porque o campus também tem 40 por... É a única, é ótimo, né? É uma das quadras 40 por 20, porém a área de escape dentro do CIE é a única que atende a várias dos requisitos que as federações têm. O campus tem uma limitação de distância, o Scar Pereira não tem 40 por 20,
E então essa quadra ela é muito boa, porém só temos um espaço muito reduzido de arquibancada, mas é um padrão que tem em todo o Brasil desse PAC 2. Lá atrás, quando o Aldo Rebelo era o ministro do esporte e o então o anterior secretário de esportes, era uma fundação aqui, captou esse recurso que nós conseguimos construir, levaram 6 anos, ele foi inaugurado em fevereiro do ano passado, e desde então estou lá e não participo de tomadas de decisões frente a essa Secretaria de Esportes que eu tanto me identifico com o trabalho e gosto, estou afastado já há mais de 2 anos de qualquer decisão ou de qualquer encaminhamento nessas políticas públicas que Ponta Grossa vinha atuando nesses últimos 20 anos, da qual eu faço parte dessa história. Então, Estou professor, aberto. eu precisava fazer uma pergunta. Fique à vontade. Todos os programas de políticas públicas, eles são executados mediante uma lei aprovada ou são somente projetos? Eu queria ver que você passasse para nós essa informação. Como que eu tenho a minha experiência na prefeitura de Ternamocoborbo, tive uma experiência na prefeitura de Tibagi. Eu gostaria que você passasse, como que esses projetos surgiram. Veja bem, a política pública nem sempre precisa virar lei, né? Eu acho que hoje Jogos da Juventude, Jogos Abertos do GEM, Jogos da Primavera fazem parte de um calendário. Existem leis que obrigam os governantes a organizarem isso, mas projetos como o Ademar Ferreira da Silva, hoje ele não existe uma lei que obriga. Aqui em Ponta Grossa nós temos o projeto Escola da Bola, é o nome do projeto, na qual trata da base esportiva de crianças de 7 a 12 anos, em vários locais, muito menos do que era na nossa época, lá no início da nossa carreira, o vídeo. Hoje, por volta acho que de 10 locais, se não me engano, posso estar com alguma informação equivocada aqui, mas não existe uma lei. E isso torna-se uma política pública a partir do momento que este governante, que este gerenciador, esse agente político, ele acaba atuando e dando manutenção efetiva na sua vontade de fazer para que ele dê continuidade. A partir do momento que esse poder público disser que não vai ter mais, ele pode mandar, o prefeito no caso, um documento para a Câmara suspendendo a lei da realização ou da manutenção desse projeto. Então, não se faz obrigatório que a lei, existindo, tenha que ser cumprido. Parece uma coisa muito maluca para o país, mas é mais ou menos por aí. Hoje existe uma lei que diz que o GEM tem que acontecer na segunda quinzena de maio. Pode acontecer ao longo da próxima história de vida deste GEM que o prefeito seguinte, que vem assumir dia 1º de janeiro do ano que vem, diga assim, não vai mais ter GEM. Ele manda um decreto para a Câmara aprova e deixa de existir. Então, a lei, ela embasa para que essa dotação orçamentária prevista, né, quando dos vereadores votarem o orçamento, possa incrementar isso de maneira efetiva. Então, existe a lei para que o dinheiro disponível seja encaminhado para aquele projeto. Programa é algo que começa e termina. Existe o programa de corridas de rua aqui em Ponta Grossa. Ele tem um calendário de fevereiro a novembro, quando terminar, é um programa. Então, depende muito do olhar do agente político daquele momento que estiver atuando. Ah, sim, com certeza. Me diga uma coisa, tinha um projeto muito interessante que durou até algum tempo atrás, chamado Prata da Casa. Esse era um projeto muito interessante, que era um projeto voltado para os atletas, né? E ele também proporcionava moradia para atletas, né? Alimentação, não sei exatamente como é que era. Eu gostaria que você nos passasse informações sobre esse projeto Prata da Casa. Legal, tá mostrando aqui para mim teu tempo, não sei se você faz isso, eu também quando 9 minutinhos. Eu vou tentar ser breve, mas na minha aula eu acabo buscando rapidamente a configuração do Zoom e convido todo mundo de novo para que entre numa aula. Na hora que terminar aqui, tiver faltando uma coisa, eu faço de novo mais uma reunião. Mas fica à vontade, eu estou à sua disposição, não tem problema nenhum. O Prata da Casa ele surgiu aqui em Ponta Grossa, né, na década de 80, que foi quando começaram a importar atletas para vir morar aqui em Ponta Grossa, e ele recebia benefícios. Aqui tem um negócio chamado URV, que era uma unidade relativa de valor, e cada atleta recebia, naquela época, eu não sei nem comparar com os dias de hoje, era 56 cruzeiros, 56 cruzados, eu não me recordo direito
o valor que isso representava naquela época, mas era um valor muito pequeno. Eu diria que nos dias de hoje seria em torno de 150, 300 reais. É mais ou menos isso. E daí criou-se uma casa de atleta, onde os atletas de todas as modalidades que necessitavam residir em Ponta Grossa, vinham de fora, eles moravam atrás do Shopping Paládio. Para vocês que são de Telêmaco que vierem passear aqui, ali tem a Secretaria de Assistência Social, era a casa do atleta. Eram quartos segmentados, 2 a 2 atletas de várias modalidades. E o poder público bancava a vinda desses atletas, o salário e toda a sua alimentação e estadia. Com o passar do tempo, instituiu-se o projeto Prata da Casa. Para que, olha só como quando o governo quer fazer, ele consegue. Criou-se uma lei, a Lei Prata da Casa, na qual essa dotação orçamentária era despendida para que pudesse ser pago esses valores a esses atletas de maneira regular. Não existia lei de responsabilidade fiscal, eu não sei como é que é nos dias de hoje, mas os atletas acabavam recebendo uns valores de salário. Em 96, saiu o governo do falecido Paulo Cunha Nascimento, ex-prefeito, e entrou o governo Joselito Canto. E no dia 1º de janeiro, a primeira das ações que ele fez com relação ao esporte foi fechar a Casa do Atleta. O secretário na época era o professor Fauzi Aziz Chaguri. Ele rompeu efetivamente toda a ação com relação à Prata da Casa, com relação à Casa de Atleta, e só atletas de Ponta Grossa defenderiam o município dos 4 anos seguintes. Esse era o discurso com relação à sua proposta de política pública naquele momento. Com isso, o esporte, para acabar, é uma questão muito rápida. Eu acho que hoje nós vivemos essa pandemia e o tempo vai confirmar isso para nós. Acabou o esporte, para você refazer, é um ano perdido. 2020 é um ano perdido para o esporte, nós não vamos recuperar isso tão rápido, porque as crianças estão, atletas estão sem treinamento, com inúmeras outras preocupações escolares, e a base de todo o esporte está na escola, minha opinião. Então, com isso, demorou-se uns 4 anos para que resgatasse isso. Na mudança de governo, e aí, de novo, políticas públicas, entrou um governo de esquerda, o PT, o governo era o Péricles, o secretário de esporte naquela época foi Antônio Carlos Frasson, foi, acho que, professor do Ovídio também, e ali começou-se um resgate histórico daqueles áureos tempos da década de 80 e 90, quando tínhamos o projeto Prata da Casa e pagávamos atletas de novo. Aí a retomada de participação de Ponta Grossa nos Jogos da Juventude, Jogos Abertos, foi lenta e gradativa, e hoje, esses últimos 2 governos, o atual governo e o mandato passado do mesmo prefeito, a coisa degringolou de um jeito que ainda demorará um tempo para que se reverta. Mas o Prata da Casa era uma lei, hoje ele não tem o mesmo interesse no sentido de pagamento só de atleta, porque ele paga hoje alguns poucos atletas, tendo em vista que o recurso é muito pequeno, já citado de 6 milhões e 700 mil reais, e o Prata da Casa acaba não atendendo uma grande parcela de atletas que atendia lá para trás em anos anteriores. O mundo é outro, a realidade econômica é outra, tudo isso tem que ser levado em conta, mas a vontade e o interesse político prevalece na hora de beneficiar este ou aquele segmento, essa ou aquela política pública no esporte, Ovídio. Ah, sim. Então, você vê, nesse caso, o Prata da Casa, ele foi um projeto que eu lembro quando eu era adolescente, eu via na televisão, Ponta Grossa. Inclusive, eu hoje moro aqui em Tibagi. Eu estou dando essa aula aqui de Tibagi, sabe? Hoje moro aqui em Tibagi e trabalha com a gente o Macarrão, você está lembrado, né? Claro que sim, basqueteiro. Grande atleta do basquete, né? Ele fala muito sobre esses projetos, né? Como foi que funcionou naquela época, né? Eu acho que todos os projetos são válidos, todos eles têm os seus objetivos, né? E todos eles são bons, né? Independente se vem atleta de fora, sempre se é metade ou se é só Prata da Casa realmente, né? O atleta da cidade, mas ele é muito válido, né? Me diga uma coisa. Uma época houve uma construção de vários ginásios de esportes na cidade toda de Ponta Grossa. Foi um projeto também, uma política pública do esporte, né? Foram feitos 15 ginásios na época. Foi na época do Frasson, se não me engano. Não. Olha só, que coisa interessante, né? Foi na época do Fauzi, foram construídos 8 mini ginásios esparramados pela cidade. Muitos deles já não existem mais, tem acho que uns 2 desses que já não existem mais. Um foi completamente destruído pela própria comunidade, lá no Jardim Paraíso, perto do campus, e acabaram tendo que reformar e fizeram uma outra atividade lá, virou um centro social, não há mais o ginásio. Já, por exemplo, da Santa Paula, um dos que foi
feito na época, isso foi em 97, 98, 99 e 2000, foi a época do Joselito Canto e o Fausto era o secretário. No mesmo momento que ele acabou com o esporte no sentido de trazer e importar atletas de outra cidade, ele construiu esses 8 mini ginásios. O da Santa Paula, que é um dos melhores hoje na cidade, já foi reformado o piso, já foi feito uma série de melhorias. Deu uma bugada na internet agora aí. Também muito boa vontade do presidente. É o momento. Tudo depende muito da governança desses agentes políticos. Mas eu acredito que com o tempo as coisas vão se encaminhando e tomando novos rumos aqui em Ponta Grossa. Essa é a minha esperança frente ainda os muitos anos que tenho depois da reforma da Previdência trabalhando ainda com políticas públicas e esporte aqui em Ponta Grossa. Não, mas eu acho assim, ó, professora, as informações adquiridas hoje, inclusive para mim, eu fiquei muito curioso para estar ouvindo essa fala, porque como eu sou funcionário e professor da Prefeitura Municipal de Termômetro Borba, a gente precisa aplicar muitas ideias lá, né? Precisa, é uma cidade muito forte, é uma cidade muito rica, tem um orçamento, acredito, em torno o tamanho do município, de 80 mil habitantes, em torno de 2 milhões de reais, é uma coisa razoável, acredito. Qual cidade que você fala? Termômetro Borba. Então, acho que Toledo deve ter mais. Toledo deve ter uns 120 mil habitantes, acredito. Né? Então, acho que a validade nesse sentido é a informação que nos foi trazida e também a gente está se espelhando um profissional como você e observando toda a sua atuação e até que ponto a gente pode chegar para trabalhar. Semana passada nós falamos com o Aurélio também falou sobre a história de vida dele dentro da profissão e o que nossos acadêmicos aí precisam, e eu inclusive, é espelho. O efeito espelho é uma coisa extraordinária na nossa profissão e conhecimento é tudo hoje em dia e é o que a gente precisa buscar, não é verdade? Eu acho que sim, que a gente atingiu o objetivo da nossa aula de hoje aí, professor. Quero agradecer de coração, né, de você ter aceitado de pronto, né, o meu pedido, por mais que tenha sido em cima da hora, né, desculpa por isso, mas foi incrível, assim, e também da sua empolgação de estar fazendo essa troca de experiência com a gente, né? Falta alguns segundos para acabar a aula, não quero cortar no meio, né, com o final da gravação, mas daí quero finalizar antes, para depois eu fazer um bate-bola com eles, entre eu e eles ali no final, né? Fazer chamada e tudo mais, uma revisão do conteúdo de hoje. E quero agradecer a tua presença. Muito obrigado. E vamos trocar mais experiência aí para frente. E quero convidar a fazer outras palestras aí nessa matéria. Pode ficar à vontade, posso nos organizarmos para ir até a Telêmaco Borba